Olá para todos. A gente vai ver nessa aula as regras para multiplicação e divisão de números inteiros, certo? As regras são as mesmas para multiplicação e divisão. Deixa eu dar uma ampliada aqui. As regras você já conhece de maneira intuitiva, né? Aqui onde está a mãozinha, eu tenho 2 vezes 3, 2 multiplicado por 3, que você pode representar assim, ó, também, né? Colocando o sinal e o parênteses, ou pode escrever dessa forma aqui de baixo, 2 mais 2 vezes mais 3. A forma de cima é mais compacta, certo? É mais compacta, e se você escrever no Google, é assim, né? 2 estrela 3, 2 vezes 3. A gente sabe que 2 vezes 3 é 6, certo? A regra de multiplicação está embutida aqui, ó. Mesmo sinal na multiplicação dá sempre mais. Tanto o 2 como o 3 são positivos. Então o resultado é um número positivo, certo? Aqui no lado direito, se eu multiplicar menos 2 por menos 3, mesmo sinal, ó, menos e menos, o resultado é sempre positivo. 2 vezes 3 é 6, você multiplica, né? E o sinal fica positivo. Então a regra é o seguinte, que vale para multiplicação e divisão. Se tiver o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Menos 2 vezes menos 3, você pode representar assim, né? Menos 2, parênteses, vezes menos 3. Ou dessa forma de baixo aqui, ó. Essa forma aqui é no Google. Você vai escrever no Google menos 2, estrela menos 3. Resultado é mais 6, certo? Então, mesmo sinal, o resultado é sempre positivo, ok? Sinais contrários. Sinais contrários, aqui onde está o cursor, onde está a mãozinha. 2 vezes menos 3. O 2 é positivo, o 3 é negativo. Sinais contrários dá sempre menos, ok? Então, repetindo, sinais contrários na multiplicação ou na divisão dá sempre negativo. Você multiplica 2 com 3 e lembra de colocar o sinal negativo, certo? Divisão, aqui onde está o cursor, está a mãozinha. 6 dividido por 2, que eu posso representar assim, né? Ou assim. Dessa forma aqui onde está o cursor, aqui é no Google. 6 barra 2, 6 dividido por 2. Posso representar assim, né? Ambos positivos, ou assim, ó. 6, 2.2, certo? Mais 6 dividido por mais 2. Eu sei que 6 dividido por 2, o resultado é 3. A regra está embutida aqui, ó, certo? Mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Observe que é a mesma regra da multiplicação. Multiplico ou divido números com o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo, certo? Aqui, divisão de números, né? Observe que um é positivo e o outro é negativo. Eu posso escrever 6 dividido por 2, com menos, ó. Ou posso escrever assim, ó. Dessa forma aqui você faz no Google, né? Menos 6 barra 2. Isso aqui representa o quê? Uma divisão de dois números de sinais contrários, ó. O de cima é positivo, o de baixo um de cima é negativo, o de baixo positivo. Então, sinais contrários dá sempre menos. É a mesma regra da multiplicação, né? Sinais contrários dá sempre menos. Você pode representar essa divisão assim, ó. Menos 6 dividido por mais 2. Ou assim, como está aqui, ó, onde está a mãozinha, né? Sinais diferentes, o resultado é sempre um número negativo. Certo? 6 dividido por 2, 3, negativo. Então, a regra de multiplicação e divisão é a mesma, certo? Aqui, observe que isso aqui não é multiplicação, isso aqui é uma soma de dois números. Só que só tem soma e subtração. Isso aqui é menos 6, menos 2, como é a regra que a gente viu na aula anterior. Certo? Você soma e coloca o sinal comum. 6 mais 2, 8. O sinal comum é o negativo. Já aqui é uma multiplicação, eu coloquei o pontinho, ó, o sinal de vezes. Certo? Como é que é a regra aqui? 6 vezes 2 dá 12. Mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Certo? Então, resumindo, na multiplicação, se os números tiverem o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Se tiverem sinais contrários, o resultado é negativo. E se tiver nesse caso aqui, ó, se aparecer soma e multiplicação, você tem que priorizar multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão são resolvidos primeiro. Então, nesse caso aqui, você não vai somar 2 com 3. Você primeiro faz a multiplicação. 3 vezes 10, 30. Depois é que você vai somar com 2, certo? Então, dá 30 mais 2, 32. Então, lembre-se que multiplicação e divisão têm prioridade sobre a soma e a subtração. Eles aparecem primeiro, certo? Essa fórmula lá direita aqui está errada, ó. Você não pode primeiro somar. Não posso somar o 3 com 2, 5 e depois multiplicar por 10. Por quê? Porque eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, na frente,
certo? Então, multiplicação e divisão primeiro. Depois é que é soma e subtração. Então, esse jeito aqui, ó, tá errado. Eu botei um x aqui, ó, certo? A não ser que você coloque um parênteses. Aí sim, vamos reformular aqui o que a gente falou, certo? Então, você vai colocar, primeiro você faz o parênteses. Primeiro parênteses, depois multiplicação e divisão, certo? Depois soma e subtração. Então, reformulando o que a gente disse, né? Apareceu parênteses, você faz primeiro. Então, nesse caso aqui, você vai somar primeiro 3 com 2, porque está no parênteses. Dá 5, né? Depois é que faz a multiplicação. Então, 5 vezes 10, o resultado aqui é 50. Então, parênteses primeiro, multiplicação e divisão depois, e por fim, soma e subtração, certo? Sim, mas isso que eu coloquei aí sobre a ordem, ou seja, multiplicação e divisão. Eu faço primeiro multiplicação ou divisão? Você prioriza quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Então, deixa eu diminuir aqui. Eu vou priorizar quem aparece primeiro da esquerda para a direita, ok? Aqui, isso quer dizer o quê? Ó, esse exemplo está aqui, ó. Aqui tem 6 dividido por 2 vezes 3. Você pode ser tentado a fazer o seguinte, né? Multiplicar o 3 com 2, que dá 6. Aí daria 6 dividido por 6, que é 1. Isso aqui está errado. Por que está errado? Você tem que... Multiplicação e divisão, você tem que fazer primeiro você tem que fazer quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita aparece primeiro uma divisão, ok? Então, se você colocar isso aqui no Google, aqui do lado direito, ó, 6 dividido por 2 vezes 3. O Google vai dar a seguinte resposta, 9. Certo? Ele vai colocar um parênteses 6 dividido por 2, para você lembrar que você tem que fazer primeiro o parênteses, ou seja, a divisão, certo? Aqui, ó, aqui é 6 dividido por 2, 3. Depois é que eu multiplico por 3. Então, no Google, isso aqui daria 3 vezes 3, 9. Então, lembrando, você faz primeiro, se tiver multiplicação e divisão, você faz quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, você vai fazer 6 dividido por 2, porque a divisão aparece primeiro. O resultado disso é que você vai multiplicar por 3, certo? Então, você faz primeiro, repetindo, né? Se tiver multiplicação e divisão, você prioriza quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Aparece primeiro uma divisão. Então, eu faço primeiro a divisão. Depois é que eu faço a multiplicação. Se fizer desse jeito aqui, está errado. Aqui eu priorizei a multiplicação, mas a multiplicação aparece depois da divisão. Então, eu tenho que fazer primeiro a divisão. Então, o resultado correto seria isso aqui, certo? Eu sugiro, quando você for resolver suas expressões, você pode usar um software como o SciMath ou o Microsoft Math. Esse você instala no seu celular, e a vantagem desses softwares é que você pode ver, ele mostra os passos da sua expressão. Então, você resolve lá a sua expressão e vê que está errado e não sabe por quê. Aí você instala esse software no seu celular, o SciMath, ou o solucionador de matemática da Microsoft. Eu coloquei aí do lado direito aí para vocês, certo? Vamos lá, vamos para frente. Aqui, eu tenho essa expressão aqui, ó. Como é que eu resolvo isso aqui? Como eu falei, você prioriza a multiplicação, certo? Aqui você faz primeiro a multiplicação. Você não vai somar o 5 com menos 2. Primeiro multiplicação e divisão. Eu faço 3 vezes 2, 6. Mesmo sinal, dá sempre mais. Multiplicação. Mesmo sinal, dá positivo. Certo? Agora aqui, ó. 5 vezes menos 2. 5 vezes 2, 10. Sinais contrários, ó, dá menos. Ó. Mais com menos, dá menos. Sinais contrários, dá menos. Repito o menos 3. Aí cheguei aqui, ó. Agora pego 6 com 10. Aqui só tem soma e subtração. Certo? Fica 6 menos 10. Diminui e coloca o sinal do maior. Sinais contrários, ó, diminui e coloca o sinal do maior. O maior é o menos 10, sinal negativo. Repete o menos 3. Menos 4, menos 3. Aqui você soma e coloca o sinal comum. Não tem multiplicação, né? Soma 4 com 3, 7 e coloca o sinal menos, certo? Eu coloquei aí do lado como é que é essa expressão aqui, fazendo no SciMath e no programa da Microsoft, na Microsoft Math, certo? E você coloca a expressão e ele mostra os passos. Caso você tenha errado, né, você pode ver onde foi que você errou. Aqui do lado direito está errado. Aqui do lado direito, por que está errado? Porque aqui eu priorizei a soma e subtração. Se você somar o 3 com 2, 3 com 2, 5. Coloca o sinal comum, menos 5. Está errado.
Você não pode fazer primeiro soma e subtração. Tem que fazer primeiro as multiplicações e divisões, certo? A não ser que você faça isso aqui, ó. Coloque um parênteses. Aqui entre no 3 e no 2, ó. Observe que aqui é o mesmo problema, né? Certo? E aqui também, ó. Aí eu coloco um parênteses no 3 e no 2. Aí sim, você prioriza o parênteses. Aqui você vai fazer o seguinte, né? 3 com 2, 5. Repete o sinal comum, ó. Certo? Menos, repete o menos. Pronto. Faça o primeiro parênteses. Aí ficou assim a expressão, ó. Agora vem a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Mesmo sinal, dá mais. Aqui, 5 vezes 5, 25. Sinais contrários, dá menos. Ok? Aí fica 6 menos 25. Diminui 25 de 6, 19, coloca o sinal do maior. Aqui não tem multiplicação, é só soma e subtração. Certo? Essa outra aqui, ó. Eu coloquei a caixinha aí com a expressão no SciMath, certo? E no Microsoft Math, ok? Que você pode instalar aí no seu celular. Menos 10 dividido por menos 2. Eu priorizo aqui a divisão. Multiplicação e divisão vem primeiro. Você não pode somar o menos 2 com o menos 3 e o 10. Multiplicação e divisão primeiro. Divido 10 por 2, dá 5. Mesmo sinal dá o quê? Sempre mais. Multiplicação e divisão, mesmo sinal é mais. Repito o resto. Menos 3, menos 10. Certo? Agora pego 5 menos 3. Diminui e coloco o sinal do maior, que é o do 5. Dá 2. Repete o menos 10. 2 menos 10. Diminui. 10 de 2, 8. Coloco o sinal do maior. Que só tem soma e subtração, né? Que é o sinal menos, né? Ok? E se eu tivesse colocado um parênteses aqui entre o 2 e o 3? Ó, a mesma expressão. Mesma expressão. Coloquei um parênteses. Aí você prioriza o parênteses. Faz primeiro parênteses, certo? Menos 3 menos 2, menos 5. Soma e coloca o sinal comum, negativo. Repete o menos 10, né? Aí ficou 10, menos 10 dividido por menos 5. Divide e o resultado é positivo. Mesmo sinal, o resultado dá sempre positivo, na divisão e na multiplicação, certo? 10 dividido por 5, 2, mesmo sinal dá mais. Repete o menos 10. 2 menos 10 dá o quê? Subtrai e coloca o sinal do maior. 10 de 2, 8, menos 8. Ok? Observe que aqui deu o mesmo resultado, menos 8, mas foi pura coincidência, né? Porque se você colocar um parênteses no meio da expressão, geralmente muda tudo. Então aqui foi pura coincidência, ok? Na outra aula, a gente vai só resolver problemas com essas expressões.